Mentoria não é dar aula. E por que isso muda tudo na forma de ensinar e gerar resultados no mercado imobiliário e em qualquer outro segmento? Muitas mulheres, elas chegam para mim dizendo que elas querem dar aula sobre o que elas sabem, sobre sua competência, sua experiência. Elas imaginam que a transição de corretora para mentor é simplesmente pegar tudo que aprenderam, colocar em slides e começar a ensinar como se fosse um curso. Mas existe um detalhe que muda tudo aí. Mentoria não é dar aula. E entender essa diferença pode ser o divisor de águas entre criar um projeto transformador ou acabar frustrada porque os alunos acabam não tendo resultado. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse assunto, deixa eu me apresentar, porque pode ser que você esteja chegando agora aqui no meu canal e não me conheça. Eu sou Melissa Tagliaferri, eu sou a primeira mentora que forma mentoras no mercado imobiliário. E junto comigo está a minha lançadora digital. Nós ajudamos você a sair do absoluto zero com a sua mentoria, estruturar o seu atendimento e levar você até o digital. Então, lindona, aproveita que você já está aqui, dá uma curtida nesse vídeo, já segue o canal, clica no sininho para você receber conteúdo gratuito toda semana, ok? Mas vamos lá, direto ao ponto? Vamos lá. O que é uma aula, então? Bom, a aula é um formato fixo. O professor ou um instrutor prepara o conteúdo previamente estruturado, geralmente aí um passo a passo, e apresenta para os alunos. O roteiro já está pronto, a ordem dos tópicos já está definida e, na maioria das vezes, todo mundo recebe a mesma informação do mesmo jeito. E isso é ótimo quando o objetivo é passar conhecimento técnico que não muda de pessoa para pessoa. Vou te dar alguns exemplos aqui, olha. Como fazer o cálculo de metragem de um terreno, ou como preencher um contrato de compra e venda, ou também como usar uma técnica ou uma ferramenta específica de atendimento. A aula ela é linear. Você começa do ponto A, segue para o ponto B e termina lá no ponto C. E é igual para todo mundo, independentemente do momento em que o aluno está ou até mesmo das dificuldades que ele tem. E qual que é o problema disso? Quando falamos de desenvolvimento pessoal e profissional no mercado, existe um problema sim. O problema é que o aprendizado na prática ele não é linear. Muda tudo isso. Mas então o que é uma mentoria, Melissa? A mentoria é completamente diferente. Ela pode até te dar um método, um passo a passo, um roteiro de base, mas ela é moldada conforme a realidade, as demandas e os desafios de cada mentorado. Na mentoria, o mentor não apenas entrega conteúdo, ele olha para a pessoa, para o negócio, para o momento de vida daquele mentorado, daquela mentorada, e a partir disso adapta orientações e as estratégias. Duas corretoras, elas podem estar na mesma mentoria, com o mesmo objetivo, que é vender imóveis, por exemplo, mas cada uma vai seguir um caminho personalizado. Por que isso? Porque cada uma tem um ponto de partida diferente. Uma pode ter anos aí de experiência no mercado, mas pode estar de repente travada nas redes sociais. Outra pode estar começando e ainda não tem um nicho definido. Uma pode ter um ótimo network, mas não consegue fazer um follow-up, por exemplo. A outra, ela pode ter técnicas de vendas, mas tem uma comunicação confusa. O papel da mentoria é identificar essas diferenças e criar um plano de ação específico para cada caso. No meu caso, quando eu vou formar novas mentoras, eu tenho uma estrutura de mentoria, mas sempre, 100% das vezes, as minhas mentoradas têm uma demanda diferente, que eu preciso parar e olhar para aquele desafio que ela está passando e entender que aquilo é um desafio único. Na verdade, é.
um desafio único. Eu tenho meu conteúdo de mentoria, mas também eu tenho as mentoradas que são diferentes uma das outras. E deve ser por isso que a minha mentoria individual é tão eficiente. Mas isso não anula o fato de eu querer fazer uma mentoria em grupo, por exemplo, onde o grupo todo vai estar ali com demandas diferentes também. Onde também é diferente de um curso online, já que nós já estamos falando de tudo, né? Que você entrega o que tem que ser entregue. Mas você pode estar pensando assim, mas então, o que é melhor? A mentoria individual, a mentoria de grupo, as duas, tá bem? As duas. Mas você também pode perguntar: e o curso online? Não é legal? Claro que sim, mas a finalidade é diferente. O curso online, muito bem aplicado e gerido, é super eficaz. Eu, por exemplo, adoro. Agora tem uma frase que eu guardei aqui para você que eu quero compartilhar. A mentoria é coautoria de resultados. Adoro essa frase. Quando você dá uma aula, você é a única autora daquele conteúdo. Você decide o que vai ensinar, como vai ensinar e quando aquela aula vai encerrar. Na mentoria existe coautoria. O mentorado ele participa ativamente de todo o processo. Olha só, ele traz as dúvidas, compartilha as dificuldades e até ajuda a construir o próximo passo dele junto com você. E é por isso que a mentoria exige muito mais escuta e análise. Não é só despejar conteúdo, diagnosticar, sem direcionar, entende? É como se a aula fosse um mapa pronto, impresso para todos seguir igual e a mentoria um GPS que recalcula a rota conforme o ponto em que o carro tá. O trânsito, o destino que a pessoa quer chegar. Quer ver? Vou te dar um exemplo prático aí para você entender melhor. Vamos imaginar que o tema da sua mentoria seja captar imóveis de alto padrão. Numa aula, você apresentaria conceitos de alto padrão, você pode apresentar também características dos clientes desse segmento, técnicas de prospecção, pode colocar ali um script de abordagem, um checklist de visita técnica. Todos eles receberiam o mesmo conteúdo e eles iam estar ali fazendo a mesma atividade ali no mesmo tempo. Numa mentoria, ao invés de apenas você entregar esse pacote pronto, porque você pode entregar, mas eu tô falando apenas entregar esse pacote pronto. Você faria perguntas. Qual que é o seu atual portfólio de imóveis? Qual que é o seu histórico de vendas nesse segmento? Qual a sua rede de relacionamento hoje? Você também pode perguntar assim, ó, onde que você tem mais facilidade de se conectar com esse público, né? Ou quais são as suas dificuldades hoje? E a partir dessas respostas, você adaptaria as orientações necessárias. Para uma mentorada, a estratégia pode ser investir em eventos de network. Para outra, pode ser melhorar a apresentação dos imóveis que ela tem lá nas redes sociais. Para uma outra pessoa, o foco pode ser aumentar o ticket médio de clientes que ela já atende antes mesmo dela buscar novos clientes. E por que isso é tão importante? Para as mulheres que querem se tornar mentoras. No mercado imobiliário, cada corretora carrega não só um histórico profissional, mas elas também têm uma história de vida. E isso influencia diretamente na forma como ela trabalha e nos resultados que ela obtém. E se você quer se tornar uma mentora, você precisa entender que não é ensinar técnicas só, mas também é desenvolver pessoas. E isso significa sim lidar com inseguranças, com crenças limitantes, com um estilo de comunicação diferente e até com realidades regionais que mudam totalmente o jogo da sua mentoria. Já a aula é como molde pronto, onde o aluno ele vai se encaixar. E a mentoria é como se fosse uma roupa sob medida, feita para se ajustar ao corpo e à postura e ao movimento da pessoa. Bonito isso, né? Mentoria também tem método sim, mas é vivo, é um método vivo. E muitas mulheres até me dizem, né, mas se cada mentorada é diferente, como que eu vou criar o meu próprio método? E a resposta é, você cria um esqueleto fixo e deixa um espaço para personalizar. Por exemplo, tá? Aqui eu gosto de dar exemplo.
Seu método pode ter aí 4 pilares. Vamos lá. Um diagnóstico do negócio. Você também pode trabalhar ali definição de posicionamento das suas mentoradas. Outro pilar você pode trabalhar estratégias de prospecção. E o outro você pode trazer uma rotina de acompanhamento e ajustes. Olha só. E dentro de cada pilar, você tem ali os conteúdos, as ferramentas, os exercícios, as tarefas. Mas a ordem, a profundidade, a prioridade de cada pilar, elas mudam conforme o mentorado. Isso é mentoria, lindona. É adaptar sem perder a essência. Mas o que acontece quando você acaba confundindo os dois formatos? Porque isso acontece bastante. Se você trata a mentoria como aula, você corre aí 2 grandes riscos. A desconexão com o mentorado, porque ele sente que está recebendo algo engessado e aí ele não conta, não leva em conta da realidade dele. E também você pode correr o risco de baixo resultado. Como o conteúdo ele não é aplicado de forma prática e personalizada, ele acaba não vendo ali mudanças concretas. E pode te falar uma coisa, lindona, ele acaba desistindo. Por outro lado, quando você entende que a mentoria é um processo vivo, você aumenta a taxa de resultado e de satisfação. E isso gera o melhor marketing que existe para você. O boca a boca positivo. Mas qual que é a conclusão de tudo isso que eu falei até agora? Escolha qual papel você quer assumir. Você quer dar aula e transmitir conhecimento? Ou você quer fazer mentoria e transformar esse conhecimento que você transmite na aula em resultado? Porque ambos são importantes, mas é que exigem posturas diferentes. Como mentora, você não é apenas uma transmissora de conteúdo, não é mesmo? Você é uma parceira de caminhada. Você tá ali para observar, para provocar, corrigir, incentivar, e isso é muito poderoso. Porque no fundo, cada mentorada não tá pagando apenas pelo que você sabe, mas pelo que você é capaz de enxergar nela e ajudá-la a alcançar. Lindona, se você já sentiu que tem algo para ensinar, talvez seja a hora de ir além do que uma aula. Talvez seja a hora de se tornar mentora. E aí, a partir daí, criar um trabalho que não só entrega a informação, mas que transforma vidas. Não esquece, se esse vídeo aqui fez sentido para você, já deixa um comentário aqui embaixo. Já compartilha com alguém e claro, não esquece de dar aquela curtida bem legal, continuar me acompanhando aqui toda semana e eu te vejo onde? Lá no próximo vídeo.